você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 44. E hoje, pensando um pouco sobre o que compartilhar com a igreja, porque não há dúvidas de que Deus ele tem falado tremendamente no nosso meio. Deus tem usado diversas pessoas para nos apontar o caminho, para trazer as mensagens diretas do coração de Deus para o nosso coração. Quantos aqui concordam que Deus tem falado nesse lugar? Quantos aqui concordam que batismo, retiro, vida vitoriosa são ferramentas nas mãos de Deus para Deus falar conosco? Amém? E no meu coração nasceu o sentimento, e Deus está falando um pouco sobre essa ministração. E o tema dessa ministração é Jesus, meu maior tesouro. Quantos aqui nessa noite já tiveram uma experiência real com Jesus? Quantos aqui nessa noite já foram alcançados pelo amor de Jesus? Levante suas duas mãos bem no alto. Quantos aqui podem declarar que Jesus é o seu maior tesouro? Aplauda o Senhor Jesus! Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Em Mateus, capítulo 13, versículo 44, nos diz assim: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Dentro desse versículo, eu gostaria de estar destacando algumas coisas que eu consigo ver nitidamente dentro desse texto. A parábola começa dizendo que o reino dos céus é semelhante. E não tem como a gente ouvir esse termo, reino ou reinado, sem a nossa mente focar na figura de alguém que é revestido de autoridade para exercer um governo em determinado local, em determinado país. A Bíblia nos fala que o reino dos céus, ele tem um rei. Lá em Mateus, se você depois quiser pesquisar, lá em Mateus capítulo 7, versículo do 21 ao 23, o próprio Jesus, ele declara que todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. E diante do nome de Jesus, todo ser precisa se prostrar e adorar. Diante do nome de Jesus, o inferno treme e estremece. Diante do nome do nosso Jesus. Então, reinado está relacionado à figura de um rei. Está relacionado à figura de alguém que foi revestido de autoridade para exercer governo, para exercer uma liderança, para exercer o domínio. E o nosso Rei Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e debaixo da terra também. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem glorificar o nome de Jesus? A compreensão dessa verdade
é um rei que governa. É algo que todos nós temos esse entendimento. A questão que nos desafia nessa noite, a questão que nos desafia a romper em Deus, será que todos nós, nesse auditório, será que você que está ao alcance da minha voz, tem entregado nas mãos desse rei, Jesus, o governo da sua vida? Será que Jesus, ele tem te governado? Será que Jesus, ele tem comandado as suas emoções? Será que Jesus, ele tem exercido domínio lá dentro da sua casa? Será que Jesus, ele tem exercido governo lá dentro do seu grupo? Será que você tem representado muito bem o reino no qual você faz parte? Desfrutar da presença de Deus enquanto todos nós estamos reunidos é maravilhoso demais. Existem textos da Bíblia que falam da preciosidade que é estarmos reunidos no nome de Jesus. Porque na comunhão Deus ordena a bênção, na comunhão nós somos fortalecidos, na comunhão dos santos a presença de Deus vem. E é maravilhoso, é tremendo. Mas o que Deus ele está falando conosco nessa noite é que cada um de nós venhamos representar muito bem o reino no qual nós fazemos parte. Vamos permitir nessa noite que o Senhor Jesus exerça senhorio na nossa vida, no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa casa. Vamos abrir a porta. Aqui no momento da Santa Ceia, foi ministrado o louvor que eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vamos permitir, vamos abrir a porta do nosso coração, dizer: Jesus, exerça o governo seu na minha vida, na minha casa. Aleluia. Aleluia. O que é estar debaixo desse governo? O que é estarmos debaixo da autoridade desse governo? O que é representar muito bem esse governo, esse rei, aonde quer que formos? Nesse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 23. Vamos ler rapidamente esse texto. Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 23, diz assim: isso é o próprio Jesus falando. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente quem? O que está escrito aí na sua Bíblia? Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, um sinal de quem está debaixo do governo de Jesus é alguém que faz a vontade desse rei. É alguém que está submisso às direções desse rei. Então, estar debaixo do governo do rei é fazer a vontade de Deus. E se você continuar lendo esses versículos, fala aí de um grupo de pessoas que no grande dia terão um argumento para Deus. Vai falar assim: poxa, Senhor, no teu nome eu não expulsei demônios, no teu nome eu não falei em outras línguas, no teu nome eu não profetizei.
proposto a sentença desse rei, Jesus, para essas pessoas é: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Que texto forte. Que texto muito sério, forte demais. Essa classe de pessoas, teoricamente, elas estavam debaixo do governo de Jesus. Teoricamente, ela tinha o nome de que estavam debaixo do reino de Jesus. Mas dentro do reino de Jesus, elas estavam servindo ao outro rei. E se nós queremos agradar o nosso rei, nós vamos fazer aquilo que ele está nos mandando fazer. Feche teus olhos por 5 segundos e pense rapidamente em uma coisa que o seu rei está pedindo para você fazer e que você ainda não fez. Alguns vão falar assim: mas Simone, uma só? A lista é muito grande, hein? Está difícil pensar numa coisa só. Nessa noite, Deus, eu creio que Deus, Ele quer trazer o nosso coração para a direção correta, que é agradá-lo com todas as nossas forças. Pode abrir seus olhos. Jesus, Ele tem influenciado as suas atitudes, as minhas atitudes. Ter um contato com a glória de Deus tem me feito mudar as minhas atitudes. Conhecer a Jesus tem feito a diferença na minha vida. Ter um contato com a glória de Deus tem me feito mudar, tem me feito uma pessoa melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Ter um contato com a glória de Deus tem te feito um empregado melhor. Qual é o nível de influência que Jesus ele tem exercido na sua vida? Ah, Simone, mas é que aqui na igreja eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, mas quando eu saio daqui da igreja é tão difícil mostrar Jesus. Nessa noite eu creio que a graça de Deus, a unção de Deus está disponível para todos nós. E mediante essa unção e vida de Deus, nós teremos condição de ser influência de Deus lá no mundo que está podre. Aleluia! Quantos querem ser levantados como uma influência para esse mundo que está destruído? Aleluia! Oh Deus! Esse texto, o texto de Mateus 13, que é o nosso texto base. Primeiro ponto, ele falou a respeito de um reino. E o segundo ponto, ele fala de um tesouro. E ele fala que esse tesouro, ele não estava à mostra, ele estava escondido. E que esse homem, ao procurar, ele consegue achar esse grande tesouro. Era um tesouro que estava longe dos olhares de qualquer pessoa. Só buscando, só procurando, essa pessoa conseguia achar. Eu vou te dar algumas referências. Se eu tiver um interesse da tua parte em casa, ler, faça isso. Jeremias 29:13, Mateus 7:7, Deuteronômio 4:29, fala sobre a importância de nós buscarmos as verdadeiras riquezas. Esses textos falam da importância de nós buscarmos, de nós procurarmos as verdadeiras riquezas, ou a verdadeira riqueza, que é a intimidade com Jesus. Ah,
repete Deuteronômio 4, 29. O tesouro, ele estava escondido. Não é difícil, no contexto atual no qual nós vivemos, nos encontrar com pessoas que estão em busca de um evangelho barato, de um evangelho debaixo de uma certa conveniência. Não é difícil a gente encontrar um número de pessoas assim, mas também não é difícil encontrarmos um número de pessoas comprometidos com a causa do evangelho e que buscam viver o verdadeiro evangelho. E nesse lugar está reunida uma parte desse povo, o povo comprometido com o verdadeiro evangelho, não o evangelho barato, que para servir a Jesus, na Bíblia está escrito, vem como está, é verdade, vem como está. Mas em contato com a glória de Deus, a sua vida precisa ser transformada, assim como a minha vida também. Então, para irmos até Jesus, o primeiro contato com Jesus é verdadeiro. Nós precisamos, do jeito que estivermos, mas uma caminhada com Jesus vai requerer de mim e de você um nível maior de busca, um nível maior de quebrantamento, um nível maior de entrega. Pergunte para a pessoa ao teu lado: meu irmão, você quer viver o verdadeiro evangelho? Ou você quer viver o evangelho como nós já ouvimos por aí? Pergunta seu irmão aí que está do teu lado. O que ele te respondeu? Quer viver o verdadeiro evangelho? Aleluias! Queridos, existem segredos em Deus. Existem riquezas. Existem tesouros guardados em Deus para todos aqueles que querem buscá-lo de todo o coração. Existem tesouros, existem coisas tão preciosas que Deus, Ele quer nos dar. O coração de Deus clama por pessoas que querem o buscar, mas não uma busca superficial, uma busca no qual você vai abrir o teu coração, uma busca por completo, não uma busca exterior. Talvez alguns podem pensar: mas por que essa igreja, né? A pessoa fica fazendo um movimento de oração, é 24 horas de oração, é caminhada de oração, é subir um monte para orar. Meu Deus, mas para que isso tudo? Não precisamos disso tudo. Para quê? Jesus, quando ele morreu na cruz, ele já pagou o preço, não devemos mais nada, não precisamos orar tanto assim. Para quê? Para que movimento de oração nas madrugadas? Existe uma galera que está orando aí nas madrugadas. Quantos aqui têm orado nas madrugadas? Existem 2 grupos aí poderosos. Aleluia, um número grande de loucos por Jesus. Sabe por quê? Como igreja, nós temos sido desafiados a orar mais, porque nós somos muito gratos a Deus por tudo que Deus Ele já tem feito nessa igreja. De coração, nós somos muito gratos a Deus, porque nós sabemos de onde nós viemos, queridos. Então, hoje estamos aqui nesse local, para nós, assim, não há dúvidas que é um milagre. Vamos falar juntos: um milagre. Um milagre! Mas não é um milagre pequeno, tipo, eu estava, sei lá, com uma dor na cabeça, não passou. Não, é um milagre grande. Algo que o remedinho não consegue curar. Estamos vivendo, o que nós estamos vivendo hoje é um verdadeiro milagre. Nós somos gratos a Deus.
dizer obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito. Vamos falar juntos: obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito. Amém? Nós somos gratos a Deus, mas nós estamos dispostos a orar, a buscar a Deus, queridos, porque nós sabemos que existem verdadeiras riquezas ainda para serem descobertas por nós, como igreja. Nós temos recebido tesouros, glória a Deus, mas nós sabemos que existem ainda verdadeiros tesouros guardados, escondidos. Quantos aqui o coração arde e queima por desejo de encontrar esses tesouros, os tesouros escondidos e guardados? Então, continuaremos sim nas madrugadas clamando a Jesus. Continuaremos sim orando, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Não uma busca exterior, mas uma busca de todo o coração. O coração quebrantado aos pés de Jesus, clamando: Jesus, nos mostra esses verdadeiros tesouros. Usa-nos, Senhor, segundo o teu querer. Queremos cumprir a tua vontade, Jesus. Queremos estar debaixo do teu reino, do teu governo, do teu senhorio. É a tua vontade em nós, não é a nossa vontade. Continuaremos clamando e orando, porque nós sabemos que existe mais da parte de Deus para nós como igreja, mas para você também no seu pessoal. Há um versículo da Bíblia que me marca muito, que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou a penetrar no coração humano o que Deus tem separado para aqueles que o amam. E nós amamos a Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Aleluia! Existem bênçãos, riquezas ainda guardadas para nós. Precisamos entender que há um preço a ser pago, e o preço é buscar, mas buscar com todo o coração. Algumas pessoas talvez podem pensar: nós queremos desfrutar dessas riquezas, nós queremos ter o resultado que essa pessoa ou essa igreja está tendo. Mas para desfrutarmos dessas riquezas, nós vamos precisar pagar o preço de busca, de anseio pela presença de Deus. Um outro ponto, então o primeiro ponto está relacionado ao governo de Deus, a reino de Deus. Outro ponto, o tesouro escondido. O terceiro ponto agora fala que o homem, ao achar essas riquezas, ele esconde, porque naquele momento ele não tinha como comprar aquele campo. Porque você imagina um campo no qual tinha uma riqueza tremenda escondida nele, e ele se depara com essa riqueza, com essa preciosidade. Ele vai e esconde, ele guarda o tesouro. Ele guarda o tesouro para que outras pessoas não o encontrassem, não retirassem, não fosse, para ele não ser roubado. Eu iniciei falando aqui conosco que Deus, Ele tem nos dado muita coisa, nós somos gratos a Deus por isso. Mas nós precisamos ter muita cautela, queridos, em guardar, em reter tudo que nós já temos recebido de Deus. Nós não podemos permitir que o inimigo, com as circunstâncias, roube tudo aquilo que Deus já tem
No final de semana passada, nós tivemos aqui o Vida Vitoriosa, né? A chegada do Vida Vitoriosa de homens. Quantos homens estavam lá e receberam muito de Deus naquele sítio? Faça barulho aí no seu lugar. Aleluia. Deus ministrou tremendamente. Glória a Deus. Seu coração foi impactado pela glória de Deus. Foi uma riqueza, foi um tesouro que Deus te deu. Mas você está guardando tudo aquilo que Deus ministrou sobre você? Você está escondendo isso dentro do teu coração? Ou está deixando a riqueza exposta para que as situações roubem tudo que Deus ministrou sobre você? Ontem nós tivemos também um momento único, muito de Deus, que foi o batismo. Hoje aqui, né, nós tivemos aí a recepção desses novos membros da igreja. 30 pessoas ontem se batizaram, glória a Deus. Esse é o tempo favorável de Deus para nós como igreja. E como igreja nós precisamos guardar. Nós precisamos reter aquilo que Deus já tem feito no nosso meio. Quantos aqui novos membros estão aqui nessa noite? Ergue as suas mãos aos céus. Você que foi recebido hoje aqui como membro, aplauda o Senhor aí no teu lugar, porque é um número grande de irmãos. Aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Abra aí a sua Bíblia rapidamente. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Vou ler novamente. Venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Aleluia. Algumas pessoas mantêm seus tesouros abertos. E nessa noite Deus fala para nós, queridos, guarde esse tesouro, esconde isso, guarde para você. Mas Simone, o que você está falando? Você está falando que eu não devo compartilhar com outros as boas novas da salvação? É verdade, não estou me referindo a esse lado da história. Eu estou falando de um outro contexto, que é você reter a bênção de Deus. Hoje Deus já tem falado conosco desde o início desse culto. Será que amanhã você vai estar sentindo a presença de Deus, no renovo de Deus, como você já tem sentido aqui nessa noite? Ou será que amanhã, durante a semana, você já vai estar vazio, porque foi roubado, foi saqueado na saída desse culto? Será que tudo que Deus ele já tem falado para você e para mim é o suficiente para me manter, para se manter animado e motivado com Jesus até a vinda de Jesus? Não é a realidade dessa igreja, porque nós estamos profetizando que tudo que é ministrado aqui você leva para dentro da sua casa. E lá dentro da sua casa você se alimenta. E alimenta seus filhos que não conhecem Jesus. E alimenta seu esposo que ainda não teve contato com a glória de Deus. E para fechar, vou estar falando aí sobre o último ponto dentro desse versículo.
da parábola do tesouro escondido. Fala que esse homem, depois de esconder o tesouro, ele sai daquele campo decidido: eu vou me desfazer de tudo que eu tenho, de todos os meus bens. Mas ele não faz isso de qualquer maneira, ele faz com alegria, cheio de satisfação, vende tudo, volta e compra aquele campo com aquele tesouro. E eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Se a Bíblia fala que ele tinha bens, é porque ele tinha bens. Ele não era alguém que não tinha nada, foi lá e encontrou o tesouro, tipo, ganhei na Mega Sena, tô rico, tô milionário. Não, esse homem, ele tinha bens. Ele tinha posses. A Bíblia fala que ele vai e ele vende tudo o que tem, com alegria. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas como assim se desfaz das coisas e com alegria? Sabe por quê, queridos? Porque aquele homem, ele entendia que ele iria fazer o maior e o melhor negócio da sua vida. Ele estaria no lucro. Ele entendia que o que ele tinha era pouco comparado à glória, à presença, à riqueza, à grandeza, à majestade do que ele tinha acabado de encontrar. Será que não é assim com você, com alguns de nós? E você olha para Jesus e fala: Jesus, o que será da minha vida sem a tua presença, Deus? Será que não é assim com alguns de nós? Você olha para dentro de você e você não consegue achar razão de ser sem a presença de Deus. Quantos aqui já chegaram nesse nível de dependência de Deus? Quantos aqui já chegaram a esse nível de se olhar e ver o nada sem Jesus? Eu sou a primeira da lista. Aquele homem entendia: a coisa mais importante eu encontrei agora, então para que ficar segurando bens? Para que ficar segurando situações que eu julgo preciosas demais? Para que ficar segurando algo que vai me afastar, que vai me impedir de usufruir da presença de Deus, a minha riqueza, o meu tesouro? Por que não abrir mão daquilo que vai me impedir de viver uma vida abundante com Jesus? Alguém que chega nesse nível, querido, de dependência de Deus, alguém que chega nesse nível de entendimento da parte de Deus, é alguém que nada prende essa pessoa, nada. É alguém que, meu Deus, que Deus gere dentro de nós mais dependência, mais amor, mais paixão por Jesus. Uma igreja que chega nesse nível de dependência de Deus é uma igreja que ganha a cidade para Jesus. É uma igreja que ganha o estado inteiro para Jesus. É uma igreja que ganha uma nação inteira para Jesus. Uma igreja que entende esse nível de dependência de Deus. É uma igreja que sai do nível natural e entra no nível do sobrenatural. E no sobrenatural os milagres começam a acontecer. E no sobrenatural as curas começam a acontecer. E no sobrenatural as multidões se rendem a Jesus. E no sobrenatural de Deus, aqueles que estavam distantes se aproximam novamente. Que sejamos uma igreja que vive no sobrenatural de Deus e não no natural. Uma igreja que vive no natural
Mas uma igreja que vive no sobrenatural de Deus tem como foco, como meta, cumprir a vontade de Deus. Na Bíblia eu encontro um outro exemplo de alguém que teve uma atitude inversa com esse homem aí da parábola. Uma atitude totalmente ao contrário, que foi o jovem rico. Está lá em Mateus 19, versículo 21 ao 23, eu não vou ler, devido ao nosso horário, não vou ler. Todos aqui creio que já conhecem a história. A Bíblia fala que esse jovem, ele também teve o privilégio de achar o tesouro mais importante que alguém pode ter. Esse jovem, ele se encontrou com Jesus. E ele chega para Jesus com uma pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus chega para esse homem e fala assim: vai, vende tudo o que você tem, e depois você vem e me segue. E a parte que me chama a atenção nesse texto é que esse jovem, ele se retira triste, porque ele possuía muitos bens. Ele teve a oportunidade de ouro na frente dele, mas ele decidiu. Eu imagino que quando Jesus ele fala para ele, dá essa ordem para ele vender, se desfazer de tudo que possuía, na mente dele é como se tivesse uma balança: Jesus e os bens. E agora, com qual dos dois eu fico? Qual dos dois é mais importante para mim? Com qual dos dois eu fico? Talvez na sua mente também esteja essa balança. O governo de Deus, Jesus e os meus tesouros pessoais. Não sei o que você tem por tão precioso assim. E aquele jovem, no meio dessa balança, ele olha para o lado, Jesus, ele olha para o outro, bens, e ele se retira triste, porque ele decidiu ficar com os bens ao invés de Jesus. De um lado nós vemos esse homem da parábola do tesouro escondido, vendendo tudo, se desfazendo de tudo, e saindo assim com alegria, porque eu fiz o melhor negócio da minha vida. E por outro lado nós vemos alguém saindo muito triste, porque ele olhou para si e viu: eu não posso me desfazer dos meus bens, da minha riqueza, porque o preço é muito alto e eu prefiro os meus bens, aquilo que eu julgo muito importante. E ele se retira triste. Qual das duas atitudes nós devemos ter nessa noite? Qual das duas atitudes você decide ter nessa noite? Você quer trilhar o caminho de entrega total aos pés de Jesus? Você quer entregar o governo da tua vida na mão dos reis e Senhor dos senhores? Ou você ainda quer continuar no governo da tua vida? Ah, eu quero fazer desse jeito, eu acho, eu penso, eu sei, eu faço, eu aconteço. Nessa noite, Deus, Ele tem duas oportunidades, dois caminhos para nós. Qual caminho nós decidimos trilhar nessa noite? Qual caminho você quer trilhar nessa noite? O caminho da entrega total nas mãos de Jesus. E decidir assim: Senhor, é verdade, eu também possuo muitos bens,
mas diante da majestade, do esplendor da sua glória, eu decido pelo Senhor. Eu não decido pelos meus bens, pelas minhas posses, pelo eu acho, pelas minhas vontades. Eu decido pelo Senhor. Feche teus olhos, se coloque de pé. Sabe o que eu tenho aprendido durante esses anos no reino de Deus? É que todas as vezes que nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, eu vou falar isso de experiência própria, todas as vezes que eu consegui fazer isso, eu saí com alegria, sabe, com um contentamento no coração, com, sabe, uma paz, algo que eu não consigo explicar, com um sentimento que eu consegui agradar o meu Deus, o meu Senhor, com um sentimento que vem esperando, mas se Deus falou para eu fazer, eu vou fazer. E eu saí com, sabe, um contentamento, um júbilo, algo tremendo de Deus, algo sobrenatural. Não dá para explicar com palavras. Todas as vezes, queridos. Mas também eu já vivi experiência de todas as vezes que numa proposta de Deus, sabe, Deus falar algo para mim e me pedir algo. Todas as vezes que eu retive comigo algo que era para eu abrir mão, no meu coração, como que uma lacuna se abriu, um buraco, um sentimento de que eu falhei com meu Deus, um sentimento que eu errei, uma tristeza como aquele jovem rico que colocou na balança agradar o coração do meu Deus, e eu optei por entristecer o coração do meu Deus. O sentimento de clamar a Jesus: Jesus, me dê uma nova chance, Jesus, eu quero aceitar. Por favor, Jesus, eu quero aceitar, eu quero optar pelo Senhor. Quem abre mão por causa de Jesus, sai da presença de Jesus com alegria, com júbilo, com satisfação. Enquanto que quem retém o que é de Deus, sai da presença de Deus com tristeza, frustração, desânimo, sentimento de derrota. Eu não sei, queridos, o que passa no teu coração. Eu já tive as duas experiências na minha vida, mas nessa noite Deus está te chamando aqui no altar dele. Você que quer, ao contato com essa balança, você quer optar pela vontade de Deus, e você quer se entregar totalmente nas mãos de Deus. Simone, mas eu já recebi a Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Eu não estou me referindo a receber a Jesus como Salvador. Eu estou me referindo a você receber Jesus como Senhor, aquele que manda. Aquele que manda. O que eu posso fazer? Não é para receber a Jesus como Salvador, porque a maioria de nós já somos salvos. Receber a Jesus nessa noite como Senhor, aquele que fala e você obedece. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13.
13, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 44. E hoje, pensando um pouco sobre o que compartilhar com a igreja, porque não há dúvidas de que Deus ele tem falado tremendamente no nosso meio. Deus tem usado diversas pessoas para nos apontar o caminho, para trazer mensagens diretas do coração de Deus para o nosso coração. Quantos aqui concordam que Deus tem falado nesse lugar? Quantos aqui concordam que batismo, retiro, vida vitoriosa são ferramentas nas mãos de Deus para Deus falar conosco? Amém? E no meu coração nasceu o sentimento de Deus estar falando um pouco sobre essa ministração. E o tema dessa ministração é Jesus, meu maior tesouro. Quantos aqui nessa noite já tiveram uma experiência real com Jesus? Quantos aqui nessa noite já foram alcançados pelo amor de Jesus? Levante suas duas mãos bem no alto. Quantos aqui podem declarar que Jesus é o seu maior tesouro? Aplauda o Senhor Jesus! Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Em Mateus capítulo 13, versículo 44, nos diz assim: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Dentro desse versículo, eu gostaria de estar destacando algumas coisas que eu consigo ver nitidamente dentro desse texto. A parábola começa dizendo que o reino dos céus é semelhante. E não tem como a gente ouvir esse termo, reino ou reinado, sem a nossa mente focar na figura de alguém que é revestido de autoridade para exercer um governo em determinado local, em determinado país. A Bíblia nos fala que o reino dos céus, ele tem um rei. Lá em Mateus, se você depois quiser pesquisar, lá em Mateus capítulo 7, versículo do 21 ao 23, o próprio Jesus, ele declara que todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. E diante do nome de Jesus, todo ser precisa se prostrar e adorar. Diante do nome de Jesus, o inferno treme e estremece. Diante do nome do nosso Jesus. Então, reinado está relacionado à figura de um rei. Está relacionado à figura de alguém que foi revestido de autoridade para exercer governo, para exercer uma liderança, para exercer o domínio. E o nosso Rei Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra também. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem glorificar o nome de Jesus? A compreensão dessa verdade espiritual, desse princípio espiritual que diz que Jesus é o Rei que governa, é algo que todos nós temos esse
questão que nos desafia nessa noite, a questão que nos desafia a romper em Deus é: será que todos nós, nesse auditório, será que você que está ao alcance da minha voz, tem entregado nas mãos desse Rei, Jesus, o governo da sua vida? Será que Jesus, ele tem te governado? Será que Jesus, ele tem comandado as suas emoções? Será que Jesus, ele tem exercido domínio lá dentro da sua casa? Será que Jesus, ele tem exercido governo lá dentro do seu grupo? Será que você tem representado muito bem o reino no qual você faz parte? Desfrutar da presença de Deus enquanto todos nós estamos reunidos é maravilhoso demais. Existem textos da Bíblia que falam da preciosidade que é estarmos reunidos no nome de Jesus. Porque na comunhão Deus ordena a bênção, na comunhão nós somos fortalecidos, na comunhão dos santos a presença de Deus vem. E é maravilhoso, é tremendo. Mas o que Deus ele está falando conosco nessa noite é que cada um de nós venhamos representar muito bem o reino no qual nós fazemos parte. Vamos permitir nessa noite que o Senhor Jesus exerça senhorio na nossa vida, no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa casa. Vamos abrir a porta. Aqui no momento da Santa Ceia, foi ministrado o louvor que eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vamos permitir, vamos abrir a porta do nosso coração, dizer: Jesus, exerça o governo seu na minha vida, na minha casa. Aleluia. Aleluia. O que é estar debaixo desse governo? O que é estarmos debaixo da autoridade desse governo? O que é representar muito bem esse governo, esse rei, aonde quer que formos? Nesse texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 23. Vamos ler rapidamente esse texto. Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 23, diz assim: isso é o próprio Jesus falando. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente quem? O que está escrito aí na sua Bíblia? Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, um sinal de quem está debaixo do governo de Jesus é alguém que faz a vontade desse rei. É alguém que está submisso às direções desse rei. Então, estar debaixo do governo do rei é fazer a vontade de Deus. E se você continuar lendo esses versículos, fala ali de um grupo de pessoas que no grande dia terão um argumento para Deus. Vai falar assim: poxa, Senhor, no teu nome eu não expulsei demônios, no teu nome eu não falei em outras línguas, no teu nome eu não profetizei. E no versículo 23 traz a resposta, a sentença desse rei, Jesus.
para essas pessoas é: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Que texto forte, que texto muito sério, forte demais. Essa classe de pessoas, teoricamente, elas estavam debaixo do governo de Jesus. Teoricamente, ela tinha o nome de que estavam debaixo do reino de Jesus. Mas dentro do reino de Jesus, elas estavam servindo a outro rei. E se nós queremos agradar o nosso rei, nós vamos fazer aquilo que ele está nos mandando fazer. Feche teus olhos por 5 segundos e pense rapidamente em uma coisa que o seu rei está pedindo para você fazer e que você ainda não fez. Alguns vão falar assim: mas Simone, uma só? A lista é muito grande, hein? Está difícil pensar numa coisa só. Nessa noite, Deus, eu creio que Deus, Ele quer trazer o nosso coração para a direção correta, que é agradá-lo com todas as nossas forças. Pode abrir seus olhos. Jesus, Ele tem influenciado as suas atitudes, as minhas atitudes. Ter um contato com a glória de Deus tem me feito mudar as minhas atitudes. Conhecer a Jesus tem feito a diferença na minha vida. Ter um contato com a glória de Deus tem me feito mudar, tem me feito uma pessoa melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Ter um contato com a glória de Deus tem te feito um empregado melhor. Qual é o nível de influência que Jesus ele tem exercido na sua vida? Ah, Simone, mas é que aqui na igreja eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, mas quando eu saio daqui da igreja é tão difícil mostrar Jesus. Nessa noite eu creio que a graça de Deus, a unção de Deus está disponível para todos nós. E mediante essa unção e vida de Deus, nós teremos condição de ser influência de Deus lá no mundo que está podre. Aleluia! Quantos querem ser levantados como uma influência para esse mundo que está destruído? Aleluias! Oh Deus! Esse texto, o texto de Mateus 13, que é o nosso texto base. Primeiro ponto, ele falou a respeito de um reino. E o segundo ponto, ele fala de um tesouro. E ele fala que esse tesouro, ele não estava à mostra, ele estava escondido. E que esse homem, ao procurar, ele consegue achar esse grande tesouro. Era um tesouro que estava longe dos olhares de qualquer pessoa. Só buscando, só procurando, essa pessoa conseguia achar. Eu vou te dar algumas referências. Se eu tiver um interesse da tua parte em casa, ler. Faça isso. Jeremias 29:13, Mateus 7:7, Deuteronômio 4:29, fala sobre a importância de nós buscarmos as verdadeiras riquezas. Esses textos falam da importância de nós buscarmos, de nós procurarmos as verdadeiras riquezas, ou a verdadeira riqueza, que é a intimidade com Jesus. A condição de usufruirmos da presença
Jeremias 29, 13, Mateus 7, 7, Deuteronômio 4, 29. O tesouro, ele estava escondido. Não é difícil, no contexto atual no qual nós vivemos, nos encontrar com pessoas que estão em busca de um evangelho barato, de um evangelho debaixo de uma certa conveniência. Não é difícil a gente encontrar um número de pessoas assim. Mas também não é difícil encontrarmos um número de pessoas comprometidos com a causa do Evangelho e que buscam viver o verdadeiro Evangelho. E nesse lugar está reunido uma parte